Mais um momento onde temos a oportunidade de ouvir, né, a voz de Deus, ouvir Deus falando em nossos corações, né? E aqui no livro de Isaías, capítulo 55, o nosso Deus, ele diz assim em nossos corações, capítulo 55, no versículo 8, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus falando em nossos corações, né? Falou naquela época e está falando hoje também em nossos corações, né? Ele está dizendo que os nossos pensamentos não são os pensamentos dele. É diferente, né? O pensamento dele, ele está colocando aqui, né? Assim, por exemplo, o céu, assim como o céu, ele é mais alto, bem alto, muito alto que a terra, né? Assim é também os pensamentos dele. O nosso são pensamentos pequenos, né? Pequenininhos. Ele está dizendo: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. O Senhor, ele está dizendo que os caminhos dele, os pensamentos dele são mais altos do que o nosso. Às vezes, planejamos, calculamos, pensamos tantas e tantas coisas em fazer tantas e tantas coisas pequenas. E ele está dizendo: meus pensamentos e meus caminhos são muito mais altos que o de vocês. Anteriormente, ele está dizendo justamente assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscar, ele está dizendo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Ele está dizendo: busque a minha presença enquanto você pode achar. Invoca-me enquanto estou perto. Ele está dizendo, né? Para cada um de nós, busque a minha presença enquanto eu estou perto. Invoca-me. Invoca-me. E ele diz ainda: retornem para os meus braços. Para mim, ele está dizendo: tornem para mim. Porque eu sou grandioso em perdoar. Ele está dizendo exatamente desta maneira. Meu amado, eu não conheço a sua vida, não. Não conheço.
que você tem feito, o que você está fazendo. Quais são seus pensamentos? O que você está pensando em fazer ou o que você tem feito? Não, eu não conheço, eu não sei. Se você está fazendo coisas ruins, desagradáveis aos olhos do Senhor, Ele está falando exatamente hoje para você. Ou seja, está falando para cada um de nós. Se nós estivermos fazendo coisas que são desagradáveis aos olhos do Senhor, Ele está dizendo, em primeiro lugar, busque a minha presença. Busque a minha presença enquanto se pode. Ele está dizendo, enquanto você pode, busque a minha presença. Invoca-me, ele está dizendo, invoca-me enquanto estou perto. Ele está dizendo ainda, retornem para mim. Se arrependam. Reconheçam que erraram, que estão errando. Admitam diante de mim. Retornem para mim, porque ele está dizendo, Deus dizendo para mim e para você, meu amado, hoje. Ele está dizendo assim, olha, tornem para mim, que sou teu Deus. Porque eu sou grandioso em perdoar. Eu irei te perdoar. Não importa o que você fez ou o que você está fazendo. Ele está dizendo, tornem para mim. Em primeiro lugar, busque a minha presença. Segundo, invoca-me. Invoca-me. E depois vocês tornem. Retornem para mim, que eu sou grandioso em perdoar. Ele diz a respeito dos pensamentos. Por quê? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Não, não são. E os meus caminhos também não. Meus pensamentos e os meus caminhos, o que eu tenho para você e para mim, ele está dizendo, é muito grande. Ele faz aqui a colocação. Assim como o céu é muito alto, distante da terra, assim também é o pensamento dele, de Deus, e o caminho dele para com cada um de nós. É muito grande, é enorme. Os pensamentos de Deus e o caminho, o que ele tem para cada um de nós, é grande demais. Meu amado, independente do que você fez ou do que você está fazendo, hoje o Senhor está dizendo exatamente desta maneira, busque a minha presença enquanto você pode, invoca-me enquanto estou perto e retorne para mim, retorne para os meus braços. Se arrependa de tudo que você fez, de tudo que você está fazendo de errado. Retorne para mim, porque eu sou grandioso em perdoar. Eu perdoo você. Ele está dizendo assim, para mim e para você, meu amado. Ele nos perdoa. E ele diz ainda, exatamente como eu falei agora, porque os meus pensamentos e os meus caminhos são muito grandes para abençoar sua vida e a minha. Ele está dizendo exatamente desta maneira que nós possamos estar recebendo esta palavra em nossos corações, que é palavras do Senhor. Meu amado, receba esta palavra hoje, em nome do Senhor Jesus. E retorne, se você está precisando retornar. Busque ao Senhor, se você está precisando buscar. Invoque ao Senhor. Ele é grandioso em perdoar teus pecados e os meus pecados.
tem coisas maravilhosas, grandiosas, porque o pensamento dele e os caminhos dele para com cada um de nós é grande. Receba no seu coração esta reflexão em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus.